Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado, criminalista e professor de Direito Penal. E agora nós vamos dar continuidade às aulas a respeito do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Agora nós vamos tratar a respeito de quais foram as alterações em relação à colaboração premiada dentro do pacote anticrime. Para começar, a gente tem que fazer uma introdução. E qual é essa introdução? Se você nunca trabalhou com uma colaboração premiada, nós tínhamos diversas normativas espalhadas durante um bom tempo a respeito de colaboração. Veio a 12.850 e ela criou, aumentou o Instituto da Colaboração Premiada, porém ainda ficou vago em relação à sua regulamentação. Para suprir essa regulamentação, cada órgão ministerial criou sua própria regulamentação. Depois, mais ou menos se unificou com o CNMP, uma regulamentação basicamente única, mas ainda era um procedimento administrativo, então essa regulamentação não necessariamente deveria ser cumprida pelos promotores. Isso acabava gerando um problema de divergência. Você ia tratar de uma colaboração em uma cidade, que tratava com um promotor, era uma coisa, você ia tratar dentro de uma estadual, por exemplo, era outra completamente diferente. O que o pacote anticrime fez? Ele basicamente trouxe para a legislação processual a questão da normativa. A última normativa que nós tínhamos do Conselho Nacional do Ministério Público, ela basicamente foi incorporada à nossa legislação, incorporada à Lei 12.850, através do pacote anticrime. Esse pacote não alterou só o Código Penal, o Processo Penal, alterou também o Estatuto de Desarmamento, alterou também a Lei de Organizações Criminosas e uma série de outras legislações. Hoje nós falaremos a respeito das principais alterações, não todas, as principais alterações que existem a partir do momento que essa lei entrar em vigência na colaboração premiada, tá bom? Então, essa alteração, ela já inaugura colocando uma coisa que todo mundo já sabia. A colaboração premiada, ela é um negócio jurídico processual, onde as duas partes, o colaborador e quem está interessado naquela colaboração, eles vão negociar a respeito de um elemento. E, partindo-se do elemento de ser um negócio jurídico processual, automaticamente você vai dar a essa colaboração as mesmas tratativas que o direito civil dá ao negócio jurídico. Então tem que ser sem nenhuma possibilidade de coação e esse tipo de coisa. O ponto não é que a lei dá esse nome, ela deixa vago. Ela coloca lá e deixa para que nós e a jurisprudência, cada um dê sua interpretação a respeito disso. Eu acredito que nós vamos puxar muitas normas do direito civil para dentro desse negócio jurídico processual. Outra coisa, que também já existia, esse também foi incorporado através da lei, das normativas que nós já tínhamos. O sigilo, ele começa do momento em que você tem o recebimento da proposta de colaboração. Criou-se uma novidade, porque essa proposta de colaboração ela pode ser indeferida sumariamente. Então, de imediato, ele pode indeferir. Esse sigilo ele vai nascer no momento da proposta, se esta proposta não for indeferida sumariamente. Tá? Isso a lei é expressa em relação a isso. O que é isso? Quando você vai começar uma colaboração premiada, a primeira coisa que você assina é um termo de confidencialidade. Então você senta com o Ministério Público, vai começar uma colaboração de verdade, antes de começar qualquer tratativa a respeito daquilo ali, as partes, ou seja, o seu cliente, você enquanto advogado, o promotor e até o assessor do promotor, se ele vai ficar sabendo daquilo, assinam um termo de confidencialidade. É um termo básico que vai dizer que todo mundo tem a obrigação de manter sigilo sobre aquela negociação, seja o seu cliente, seja o promotor ou o assessor dele, quem for, tem a obrigação de manter sigilo em relação àquela negociação e trazendo consequências caso esse sigilo venha a ser quebrado, além das consequências que nós já temos na Lei 12.850, que tem alguns crimes específicos em relação a esse ponto. A lei agora, a 12.850, ela passa a ter dentro do seu bojo essa lógica. A partir do momento que existe uma proposta, se ela não for indeferida sumariamente, você já tem o direito, tem que assinar o termo de confidencialidade. Outra coisa, o recebimento dessa proposta, ele não gera automaticamente a suspensão do processo, tá? Isso já existia também, você tinha a proposta, o processo ele corre em separado da proposta, até porque, na maioria dos casos, as pessoas, os outros corréus do processo, não podem nem estar sabendo que vai haver uma colaboração premiada, para que não haja uma coação do colaborador e assim por diante. Então não existe uma suspensão automática. Porém, essa suspensão ela tem que ser acordada. Pode ser acordada e pode haver uma suspensão.
Eu sinceramente não sei como isso seria feito na prática, porque sem que os demais ficassem sabendo da suspensão seria uma coisa muito difícil. Vou dizer para vocês como eu já fiz na prática. Eu pedi para o Ministério Público requerer, por motivos próprios, a suspensão, a dilação de prazo para a realização de uma audiência, alegando falta de pessoal, esse tipo de coisa, férias e assim por diante, para que nos autos não ficasse constando que aquela audiência estava sendo alterada por causa de uma colaboração que ainda estava em andamento. Porque se tivesse audiência, teria interrogatório, no interrogatório o cliente ele poderia falar aquilo que estava na colaboração ou não. Então dependeria da colaboração para ver esse interrogatório, para não gerar nenhum tipo de problema, nem para a colaboração e nem pro próprio cliente. Mas isso numa negociação que não ficou uma suspensão específica. O processo continuou correndo, mas basicamente, na prática, ele foi suspenso. Mas o argumento que foi utilizado foi outro. Quando a lei agora, ela traz a possibilidade, desde que acordada da suspensão, eu acho difícil de se colocar isso na prática sem que os outros fiquem sabendo, mas agora é uma possibilidade. Então ela fala que o processo não é suspenso automaticamente, mas pode haver um acordo a respeito de algumas coisas e uma delas possivelmente é a suspensão, tá? Outra coisa, o celebrante, que pode ser o Ministério Público ou a polícia, nada disso foi alterado em relação a esse ponto, ele não pode usar, também já era uma coisa lógica, ele não pode usar nada do que foi trazido com aquele acordo de colaboração premiada se o acordo não foi feito ao final, tá? Então vai ter uma negociação, a colaboração premiada em si são uma série de reuniões, não é uma audiência só, são várias reuniões, tem várias fases, daqui a pouco vamos chegar em uma dessas fases que também foi incorporada à legislação agora, são várias fases. E através dessas fases, que tem todo aquele jogo de negociação, ao final se chega a um acordo ou não. Como é um negócio jurídico, você apresenta, o Ministério Público fala, ó, eu vou te oferecer X anos, você fala, não, eu não quero, quero perdão, e assim por diante fica nessa negociação até que se chegue num acordo ou não. Se chegar num acordo, tudo que o teu cliente trouxe, aquela colaboração, ele vai ser usado. Se não se chegar a um acordo, logicamente, tudo que foi trazido para aquela colaboração, ele não pode ser utilizado. Inclusive, se discute eticamente, se estrategicamente você poderia tentar uma negociação de colaboração premiada, porém com o objetivo apenas de fazer com que certos documentos não possam ser utilizados. Porque você faz a negociação, às vezes o cliente não está interessado em fazer a colaboração, ao final a negociação não vai dar em nada, mas quando a negociação não dá em nada, aqueles documentos que foram trazidos não podem ser utilizados. Então, se é um documento único, filho único, e não tem outra forma de se provar aquela situação sem aquele documento, isso pode ser, inclusive, uma estratégia processual. Claro, se discute a questão ética a respeito disso, meu papel é trazer para vocês que existe também essa possibilidade, tá bom? Outro ponto importante, que também já tinha na normativa do Ministério Público. Não basta uma procuração, você tem que ter uma procuração com poderes especiais. Então, na sua procuração tem que ter, elaborar, participar de colaboração premiada, ou às vezes eles pedem mais especificamente, no meu caso, eles pediam mais especificamente, participar da colaboração premiada referente ao processo, número tal, às vezes até especificando alguma outra coisa. Tem que ter uma procuração com poderes específicos. Procuração genérica não pode ser utilizada para a questão da colaboração premiada. Outro ponto. A presença do advogado e do defensor público já era, mas continua sendo obrigatória, agora previsto na legislação que a presença ela tem que ser obrigatória, tá? Outro ponto. Agora, dentro do procedimento, uma coisa que já tinha no procedimento trazido pelo Ministério Público, que foi importado de como funcionava a colaboração em outros países, é a questão dos anexos. Então foi trazido para a lei a questão dos anexos. Também a lei não explicou o que são os anexos. Confesso para vocês que a primeira vez que eu me deparei com uma situação em que eu tinha que apresentar anexos, eu não fazia a menor ideia. Quando ele falou, doutor, o senhor tem tantos dias para trazer os anexos, eu falei, mas que anexo, meu amigo? Eu não tenho ideia do que você está falando. Está falando de documento? O que é? O anexo, pessoal, na verdade é uma segmentação a respeito dos fatos que você está narrando. Então, vamos pegar um exemplo. Você está falando de um prefeito X de uma cidade Y e do prefeito, de 5 vereadores e do fiscal daquela cidade. Então você falou sobre tudo para o Ministério Público para você poder ter uma negociação de colaboração premiada e no momento que você vai trazer os anexos, você vai individualizar essas condutas. Então você vai ter um anexo descrevendo quais fatos daqueles são relevantes em relação ao prefeito, outro anexo, quais fatos são relevantes em relação ao vereador. Às vezes um outro anexo é referente aos fatos que são relevantes a um outro crime, a outra situação com aquele prefeito, com aquele empresário. O anexo basicamente vai ser uma subdivisão dos fatos organizado de acordo com cada pessoa. O anexo ele vem instruído com os documentos que você tem de prova daquele anexo.
Então você vai apresentar um anexo para o Ministério Público, ele vai pegar aquele anexo, vai analisar, e dentro do anexo você traz todos os documentos que sejam provas a respeito daquele ponto que você está falando do anexo. Lembrando que, a partir do momento em que você assinou um termo de confidencialidade, qualquer documento que seja trazido não pode ser utilizado pelo Ministério Público caso a colaboração, ao final, ela finde sem ter um acordo, sem ter uma negociação boa para as duas partes, tá bom? Outro ponto, agora a lei traz de forma expressa outros elementos em relação ao MP poder deixar de oferecer denúncia. Já tínhamos essa possibilidade, dependendo da situação, se o cara ele é o primeiro a colaborar e ele não é o chefe da organização criminosa, lembrando que estamos falando de uma lei de organizações criminosas, lei 12.850, se ele não é o chefe e se ele é o primeiro a colaborar, a lei já trazia a possibilidade, claro, com alguns requisitos, né, os requisitos basicamente de se ter um perdão judicial, no MP nem mesmo oferecia denúncia. O que foi criado agora? Além de não poder aquela pessoa ter sido o chefe da organização e de ele ter sido o primeiro a colaborar, para que seja possível o MP não oferecer denúncia, tem que ter mais um requisito. Esse requisito o MP não pode saber daqueles fatos, basicamente. O Estado não pode saber daqueles fatos, não pode estar investigando aqueles fatos. Aí tu me pergunta, mas será que o Estado não vai fingir que já sabe ou algo do tipo para poder não conseguir, para o advogado não conseguir chegar a um ápice desse de conseguir o que o seu cliente nem mesmo seja denunciado? Aí a própria lei ela te explica. Considera-se que o Estado não sabe quando não existam qualquer tipo de investigação. Tá? E vale inquérito policial ou qualquer tipo de investigação, porque inquérito policial e nós temos as investigações feitas pelo Ministério Público também. Então, se não existe uma investigação formal, o MP ele está autorizado a fazer uma colaboração premiada que envolva, inclusive, não denunciar aquela pessoa. Lembrando que ela não pode ser o chefe da organização criminosa e também tem que ser o primeiro a colaborar. Essas regras, na prática, elas são um pouco modificáveis, tá? Porque esse negócio de o primeiro a colaborar do quê? Referente a quais fatos? São 10 pessoas, mas esse cara vai falar, já colaborou nesse processo, mas esse teu cliente ele vai colaborar a respeito de um fato novo, que não tem nada a ver com aquela situação. Ele vai ser o primeiro a colaborar de qualquer forma, então é uma coisa subjetiva que também negociável. Uma outra coisa, que dessa vez veio uma inovação, que ao meu ver ela vai prejudicar um pouco os nossos clientes, tá? Mas era uma questão prática. Na prática, quando você chegava numa negociação de colaboração premiada, às vezes você chegava ao final da colaboração e falava, putz, então não tem como, meu cliente vai ter que ficar nesses 8 anos que nós combinamos? Sim, 8 anos. Mas não vai ser 8 anos. Vai ser 8 anos, dos quais ele vai cumprir 1 ano no regime fechado especial, que é ficar na casa dele, e depois de 1 ano ele vai cumprir mais 2 anos no regime semiaberto especial, que é ficar na casa dele e poder sair para trabalhar, e depois ele vai para o aberto especial, que é basicamente ir para onde ele bem entender, estando preso na casa dele. Logicamente que eu estou conjecturando e alargando um pouco os conceitos, mas nós tínhamos a possibilidade de negociar como que funcionaria aquele cumprimento de pena, aquele cumprimento de regime. Às vezes, para ficar todo mundo feliz, você pegava uma pena alta, mas como os regimes de cumprimento seriam regimes muito brandos, no fim das contas era como se ele tivesse pego uma pena baixa. Agora, a legislação, e ao meu ver isso vai acabar caindo com o tempo, ela entende que não se pode mais haver uma negociação em relação a esses limites, tá? O que nós entendíamos antes? Quem pode o mais, pode o menos. Continua entendendo assim, na verdade. Quem pode conceder o perdão judicial ou nem mesmo denunciar, pode o menos, que é você trabalhar dentro de alguma pena. Mas a legislação, com a alteração do pacote anticrime, ela fala que essas negociações, elas estão vinculadas à Lei de Execuções Penais e ao Código Penal. Então, aos regimes de pena e tempo de regime de pena previstos nesses 2 diplomas legais na Lei de Execuções Penais e do Código Penal. Então, não pode ter um regime fechado que seja diferente do que a Lei de Execuções Penais prevê como um regime fechado. Não pode ter um regime semiaberto diferente do que a Lei de Execuções Penais prevê como um regime semiaberto. Basicamente foi isso, que agora foi incorporado à legislação e vai dar um probleminha em relação a isso. Mas nós, em tese, legalmente não podemos mais extrapolar essa questão de discutir como que vai funcionar um regime de cumprimento de pena, tampouco limitar um regime a uma pena diferente. Então, uma pena de 12 anos em regime semiaberto. Nós sabemos que a partir de 8 o regime tem que ser fechado pela legislação. Dentro da colaboração nós poderíamos fazer esse extrapolar de coisas, mas não será mais possível, tá? Outra coisa, o juiz, está expresso na legislação,
também há muito pedido por todo mundo, pelos advogados e tudo mais, o juiz não homologa um acordo cuja voluntariedade não fique clara. Então, o acordo ele parte do pressuposto de uma voluntariedade. O que significa isso? Significa que o colaborador ele tem que estar numa situação de voluntário para colaborar. Ele quer colaborar. Ele não pode ter sido pressionado por uma prisão, não pode ter sido pressionado por uma prisão, ameaça familiar, por um bloqueio de bens. Então, especialmente, a lei é expressa em relação a isso. Especialmente se houver alguma cautelar em relação a esse colaborador, o juiz ele tem que ficar de olho na questão da voluntariedade. Se houver indícios de que não houve voluntariedade, o juiz não homologa esse acordo. E, em consequência, sem homologação, o acordo não vale. Se o acordo não vale, as provas não podem ser utilizadas, tá? Um ponto que para mim é o ponto fundamental, o maior, o melhor de todos dentro da colaboração premiada. Ele trouxe para a legislação de forma expressa aquilo que nós tivemos um HC no ano passado, em 2019, que decidiu em relação à ordem das alegações finais. O que a lei fala a partir de agora? Que no processo inteiro, o colaborador vai falar antes do réu que foi denunciado, tá? Então, o réu que foi delatado, ele sempre vai falar após o decurso de prazo do colaborador. Isso ficou expresso na legislação. E se ele vai falar sempre, não é só nas alegações finais, é em qualquer momento. É na sua oitiva, é na sua apresentação de resposta à acusação, é na manifestação a respeito de uma perícia ou qualquer coisa. Encerrou o prazo da acusação, abre-se o prazo para o colaborador e após o prazo do colaborador, abre-se o prazo para quem foi delatado. Agora isso está expresso na legislação. E fica a dica, tá? Juntando com o HC que nós já tínhamos, isso aqui é muito forte para a gente discutir essa situação em relação a processos passados, tá? Antes de entrada em vigor do pacote anticrime. Outro ponto que também já era basicamente maioria de doutrina, jurisprudência e assim por diante, mas na prática ele ainda não funcionava muito bem, agora está expresso, é que nem as medidas cautelares, seja de bens, seja de liberdade, tampouco a sentença, tampouco a denúncia, tampouco uma prisão, elas podem ser embasadas exclusivamente em uma colaboração premiada, tá? Então pode ter outras provas e assim por diante, mas exclusivamente na colaboração premiada não é mais possível. Isso também foi alterado e trouxe o texto expresso dentro do pacote anticrime, lei, lembrando, 13.964/2019, do final do ano de 2019. E o último ponto, que eu acho que é um dos mais importantes também, pela proteção dos nossos clientes que acabam estando colaborando como colaboradores, para cumprimento de pena, seja pena definitiva, seja pena cautelar, esse colaborador ele tem que estar em estabelecimento penal diverso daqueles que foram corréus naquele processo. E não necessariamente em relação ao delatado, mas qualquer corréu daquele processo não pode estar no mesmo estabelecimento penal do colaborador. Beleza? Se você gostou desse vídeo e quer que a gente continue com essa série de vídeos relacionados à colaboração premiada não, ao pacote anticrime de modo geral que eu estou fazendo para vocês, o que eu peço para vocês em troca é curtam isso aqui, compartilhem com o máximo de pessoas que você puder. Se está no Instagram, compartilha no seu Stories, marca os seus colegas para que eles saibam dessas coisas. Se você está no YouTube, compartilha no seu Facebook. Comenta aqui embaixo, fala se você gostou, se você não gostou, porque eu preciso desse feedback, até porque eu vou gravar mais vídeos e eu quero saber se esse caminho que eu estou seguindo é um caminho que vocês estão gostando ou se vocês querem que eu faça pequenas mudanças. Eu estou apto a fazer qualquer mudança que vocês quiserem. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.